Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do nosso ESTAD. E hoje nós estamos estudando a doutrina do homem. A chamada antropologia. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário Teológico à Distância, método de ensino EAD, ou seja, o ensino à distância. Semana passada nós vimos a questão da imagem de Deus no homem, e hoje nós vamos continuar a estudar sobre o que é a imagem de Deus no homem. Nós vimos, e antes de entrar, hoje, 22/9/20, nós estamos numa quinta-feira, então hoje, quinta, 22 de setembro de 2020. Eu sou pastor Gilberto Rebouças, professor do ESTAD. O ESTAD é um seminário que foi pensado para aquelas pessoas que não têm condição de estarem em sala de aula ou que não querem. É aquelas pessoas que querem estudar, fazer seu próprio horário. Então o ESTAD foi criado com essa função de fazer o seu próprio horário, de que o aluno tenha. Nós temos as aulas no seminário à distância, na terça-feira às 20 horas, online, aqui pelo Facebook Gilberto Rebouças. Nós temos aulas às quintas, como hoje, segunda-feira e quarta segunda-feira. Mas caso a pessoa não possa assistir, ela não pode assistir online, ela pode acompanhar as aulas na hora que ela quiser, porque as aulas ficam gravadas aqui e elas são postadas também no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Você escreve tudo minúsculo, Gilberto Rebouças com U, Rebouças com U, e você vai encontrar ali as aulas com o logotipo, que é uma Bíblia aberta, uma cruz e uma pombinha com fogo. Então, este seminário foi pensado para aquelas pessoas, aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que querem aprender a palavra de Deus, mas que não têm condição de sair de casa, ou não querem, ou que não têm muito tempo para estar de segunda a sexta dentro da sala de aula. Então você pode de duas maneiras, ou assistir online, ou acompanhar depois elas gravadas, as aulas gravadas no YouTube, e também no Facebook aqui. Então você pode assistir a aula toda, você pode voltar, você que vai fazer o seu estudo. Então você estuda sem sair de casa. Você pergunta como se matricular. Você manda uma mensagem de WhatsApp para 9203 7604. Então você manda uma mensagem de WhatsApp e aí a gente diz como fazer para se matricular. 9203-7604. Correto? Então você manda uma mensagem para este número de qualquer lugar do mundo e você pode fazer esse seminário em qualquer lugar do mundo. Basta você mandar uma mensagem para este número. Certo?
9203-7604. 5585, que é do Brasil. 992 03 7604. Você manda sua mensagem e você faz a sua matrícula, certo? De qualquer lugar do mundo você pode se matricular aqui no nosso estado. Então aqui nós temos o número do WhatsApp 9203-7604 para você se matricular. Então todas as pessoas podem se matricular, todas as pessoas podem participar. Então você que tem vontade de assistir, você que tem vontade de participar das aulas, você que já ouviu e quer aprender cada dia mais, então você pode participar. Nós vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos e te exaltamos e te bendizemos o nome. Pedimos a tua graça, que o Senhor estenda sobre nós as tuas mãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ensinar-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos na aula passada a questão da imagem de Deus no homem. E nós vimos que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então o homem foi criado à imagem de Deus. Nós vimos que esta imagem de Deus, ela pode ser percebida, entendida de três maneiras. A imagem com a concepção substantiva é aquela que imagina que a imagem de Deus está dentro de nós, na justiça original, na personalidade. Deus é um ser pessoal, nós também somos, com intelecto, emoção e vontade. Deus é um ser moral, sabe distinguir entre o certo e o errado, faz distinção, nós também somos. Deus é um ser social, nós também somos. Deus é um ser racional, o ser humano também é. Deus é um ser espiritual, o homem pensa nas coisas espirituais. Deus é um ser que vive na eternidade, o homem tem potencialidade para a eternidade. Então, nós vamos ver agora em que consiste essa imagem de Deus. Justiça ou retidão original. Vamos ver agora na Bíblia. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus havia feito era bom. Foi tarde de manhã, o sexto dia. Então Deus, quando terminou a criação, olhou para trás e disse: eis que tudo que ele havia feito era bom, inclusive o homem, que era a coroa da sua criação. Então o homem foi criado com essa retidão original, com essa justiça original e com essa retidão. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Que Deus fez, Deus abençoe Robson, que Deus fez o homem reto. Então, o homem foi criado com justiça original e retidão original. O homem foi criado com intelecto, sensibilidade e emoção. Então, Deus é um ser que tem intelecto, sensibilidade e emoção. O homem também tem. Deus é um ser que sabe distinguir entre o certo e o errado. Deus é um ser que possui racionalidade. E existe uma segunda interpretação do que seria a imagem de Deus no homem. Para Karl Barth, um dos grandes teólogos da história, e Emil Brunner,
eles diziam que a imagem do homem está nas relações. É o que chama-se de imagem relacional. O relacionamento dos homens com Deus é que constitui, você só pode ver a imagem de Deus no homem, nesse relacionamento do homem com Deus, né? E também refletido no relacionamento entre os outros homens, entre o ser humano com o seu próximo. Então, para Barth e Brunner, a imagem de Deus não era uma imagem dentro de nós, não era uma imagem como os teólogos tradicionais defendem, que era uma imagem na nossa substância, dentro de nós. Para eles, a imagem podia ser vista no relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Há uma distinção entre o pensamento de Barth, Karl Barth e Emil Brunner. Barth dá importância muito maior ao relacionamento homem-mulher. Então ele diz que a melhor maneira de você e eu encontrarmos a imagem de Deus é no relacionamento entre o homem e a mulher. Porque assim como Deus é triuno, o homem nós poderíamos dizer que é diuno, ou seja, homem e mulher se tornam uma só carne. Tá? Brunner está mais propenso a salientar o círculo maior de relacionamento humano, ou seja, a sociedade. Então Brunner, ele diz o seguinte: a imagem de Deus é vista nos relacionamentos que nós temos. Então, quando nós nos relacionamos bem, quando nós somos a imagem de Deus, para Barth, o homem e a mulher, a imagem de Deus, se relacionavam perfeitamente e formavam um só ser, uma só carne. Para Brunner, a imagem de Deus é vista na relação do homem com o seu próximo. Então, quando eu me relaciono bem com o meu próximo, eu sou a imagem de Deus. E porque nós não somos a imagem de Deus com perfeição, então os relacionamentos, tanto de marido e mulher, como de ser humano com o seu próximo, estão prejudicados. A conclusão que chegaram Barth e Brunner: a imagem de Deus é universal. Seja onde você vai chegar, você vai encontrar a imagem de Deus. É encontrada em todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Portanto, está presente na humanidade pecadora. Então, eles defendem que a humanidade ainda continua com a imagem de Deus. Sempre há um relacionamento, seja positivo ou negativo. Não se pode negar, não se pode, nem é necessário alguma conclusão quanto ao que os homens, quanto ao que há nos homens que os faça capazes de manter tal relacionamento. Então, existe a concepção relacional que diz que a imagem de Deus é vista, é percebida no relacionamento do marido e da mulher, do marido com a mulher e do ser humano com o seu próximo. E existe a concepção funcional, que diz o seguinte: que a imagem de Deus no homem é a capacidade de domínio que ele tem sobre a criação inferior. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, e imediatamente seguido por isso, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Então, a justa posição destes dois conceitos não é simples coincidência. Considera-se o exercício do domínio como conteúdo da imagem. Então, para aqueles que defendem a concepção funcional, significa que o homem foi feito à imagem de Deus e, como imagem de Deus, ele tem domínio, ele deve exercer domínio sobre toda a criação. Mas a maioria dos teólogos preferem a posição tradicional, que é a tradição de que Deus é um ser pessoal, nós também somos seres pessoais.
de que a imagem de Deus deve ser, alguns juntam tudo. O Derek Kidney, ele diz o seguinte, que o domínio não é a imagem, irmão Tibúrcio, Deus abençoe, mas é consequência dela. Ou seja, o homem só tem domínio porque já é a imagem de Deus. Então, os teólogos tradicionalmente acreditam que a imagem de Deus no homem é a racionalidade. Deus é um ser racional, nós somos seres racionais. A espiritualidade, Deus é um ser espiritual, nós nos preocupamos com a espiritualidade. Que é a sociedade. Deus é um ser social, na sua convivência, nós também somos seres sociais. O homem é um ser pessoal, Deus também é um ser pessoal. Então esta é a mais comum interpretação do que seja a imagem de Deus no homem. Agora, surgiu depois algumas concepções, e eu vou ler aqui a imagem de Deus na visão de Leonard Verdun. A interpretação mais recente de Leonard é a ideia de ter domínio, destaca-se como o aspecto central. Então é aquela questão do homem, ele diz assim, que o homem é uma criatura designada para ter domínio, e que desse modo ele é segundo a imagem do seu artífice. Essa é a ideia principal do seu relato da criação no Gênesis. Agora, quando nós estudamos sobre a imagem de Deus no homem, nós temos que ver a imagem de Deus e o mandato cultural. Esta perspectiva tem dado espaço para uma forte ênfase no que às vezes em círculos reformados é chamado de mandato cultural. O que é mandato cultural? É a ordem de Deus de crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Então eles dizem que o primeiro mandato de Deus, a primeira ordem de Deus foi crescer, multiplicar e encher a terra. E o segundo mandato é o mandato onde Jesus diz, ide por todo mundo. Agora não mais para encher a terra, mas para encher a terra com o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na Bíblia, o que se diz é que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então, o único ser, como é que nós sabemos como é a imagem de Deus? Olhando para Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo afirma que Jesus é a imagem de Deus. Em Colossenses diz assim, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Paulo diz em Colossenses que Jesus é a imagem de Deus. E essa imagem que foi danificada com a queda. Então vamos lá. A imagem de Deus consiste em justiça e retidão. O homem não é mais justo, nem é reto. Ele agora é ímpio, torto. E aí o Espírito Santo começa a restaurar essa justiça, quando nos justifica pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí nós somos agora justificados, ou declarados justos, certo? E aí nós tivemos todo o nosso ser prejudicado com a quebra. Então a nossa personalidade foi afetada, o nosso intelecto tem mais facilidade para aprender o que é ruim do que o que é bom. As nossas emoções são muitas vezes negativas, raiva, ódio, ira, malícia. A nossa vontade ficou uma vontade que pende sempre para o lado errado, que a gente tem que estar sempre vigiando.
para que ela não descambe para o lado errado. O nosso uso da razão nem sempre é para o lado do bem. Nós somos seres racionais, mas na maioria das vezes, ou em muitas vezes, melhor colocando, nós agimos como se nós fôssemos animais irracionais. A nossa sociedade, né, esse viver em grupo, cada dia fica mais difícil, mais complicado. Cada dia é mais difícil viver, os casamentos estão se destruindo mais cedo, as pessoas não se suportam mais. A convivência está difícil dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das comunidades da fé. Por quê? Porque o ser humano teve sua imagem de Deus prejudicada. As pessoas estão perdendo o senso de eternidade, estão apostando todas as suas fichas aqui. Então, quando uma pessoa se converte verdadeiramente, o Espírito Santo vai restaurar nela o quê? A justiça e a retidão original, a sua personalidade. Ela vai pensar agora e usar sua capacidade de aprender para aprender sobre Deus, sua vontade. Ela vai usar sua razão para a glória de Deus. Irmã Rita, Deus abençoe. Então essa pessoa agora que é a imagem, que era a imagem de Deus, essa imagem que ficou danificada, vai ser consertada. Essa pessoa que tinha dificuldade de conviver, agora ela vai para uma igreja onde tem todo tipo de gente. E aí Deus vai o Espírito Santo vai nos ensinando a perdoar, a conviver, para que a gente seja seres sociais, como Deus é. E a Bíblia Sagrada diz assim, 2 textos, que o Espírito Santo... Então, nós vimos que a imagem de Deus é a espiritualidade. Então, hoje, a espiritualidade, ela tem 2 extremos. Ou as pessoas não são espirituais, são totalmente ateias, são totalmente indiferentes, secularizadas, materialistas. Ou a sua espiritualidade é uma espiritualidade divorciada da vontade de Deus, das Escrituras. É uma espiritualidade segundo o líder religioso. Então, quando a pessoa é restaurada, a imagem de Deus, né, ela começa agora a ser transformada, ter uma espiritualidade sadia. Porque uma das piores coisas, Meire Ribeiro, Deus abençoe, né? Deus seja com a tua vida, seja bem-vinda. Então, quando a nossa espiritualidade, nós estamos falando sobre a imagem de Deus no homem, e a imagem de Deus significa que Deus criou o homem justo e reto, originalmente, ele perdeu isso e está recuperando agora. O Espírito Santo está tratando. Deus criou o homem um ser pessoal, com intelecto, emoção e vontade, mas o homem usa a sua sabedoria para destruir o outro, para enganar, para tapear. O homem usa seus sentimentos, muitas vezes, para matar, para cometer o feminicídio. E o homem usa sua vontade para fazer o que Deus não quer, para se rebelar contra Deus. O homem está perdendo o senso de eternidade. Nós vimos que uma das partes da imagem de Deus no homem é esse senso de eternidade. E hoje o ser humano tem um senso de eternidade. As pessoas parecem que apostaram tudo aqui. Então até mesmo aqueles que se dizem cristãos estão vivendo uma espiritualidade materialista. Pastor, como é isso? Parece um paradoxo. Espiritualidade materialista é onde as pessoas vão buscar Deus para terem casa, carro, dinheiro, boa roupa, saúde. Eles não estão pensando no céu, não estão pensando em serem transformados, não estão pensando em renunciar, abrir mão, não estão pensando em levar o evangelho, não estão pensando em fazer missões. A espiritualidade deles é uma espiritualidade do venha a nós.
É uma espiritualidade onde a pessoa diz, eu vou para a igreja para buscar, eu vou lá. Aí muita gente ainda perpetua esse mal, dizendo, vá buscar sua bênção, e hoje você vai levar. Aí a pessoa vai para a igreja como quem vai para uma loja de compra, como quem vai para um supermercado, só para buscar, só para pedir. E Deus é um balconista de luxo. Então o Espírito Santo está transformando isso, dizendo para mim e para você, que Deus não existe só para fazer as nossas vontades e para satisfazer os nossos caprichos e desejos, mas que Deus existe para ser servido. E agora em Cristo não é mais o que eu quero, é o que tu queres, Senhor. É como Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Toda pessoa que é transformada na imagem de Deus, ou que está sendo transformada, agora não é mais o que ela quer, é o que Deus quer. Agora ela não diz assim, Senhor, eu quero de volta o que é meu, não. Ela diz, Senhor, o que queres para mim? Qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Então o Espírito Santo começou a nos transformar. Então nós vimos que uma das partes da imagem de Deus é a questão da espiritualidade. Mas como eu disse, ou a pessoa tem uma espiritualidade completamente voltada para o materialismo, é como se ele quisesse usar o espiritual para satisfazer seus sonhos materiais. E outros não estão mais nem aí. Então, quando Deus começa a restaurar a imagem dele em nós começamos a pensar na nossa vida espiritual. Nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós começamos a pensar na vontade de Deus. Nós abrimos mão da nossa vontade, fazemos como Jesus disse, se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo. Pastor Reginaldo, Deus abençoe. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, pastor, o que é uma pessoa transformada à imagem de Deus? Em primeiro lugar, vamos ver. Nós vimos que a imagem de Deus é justiça e retidão original. Nós vimos que a imagem de Deus pode ser vista na nossa racionalidade. Nós vimos que a imagem de Deus pode ser vista na nossa personalidade. Nós vimos que a imagem de Deus pode ser vista na nossa espiritualidade, e no nosso senso de eternidade e na nossa vida em sociedade. Esta é a tradicional maneira de se ver a imagem de Deus no homem. Mas a queda, então vamos ver antes da queda, para que fique bem gravado. Antes da queda, o homem tinha justiça original, retidão original. Então ele era uma pessoa, foi criado justo e reto. Com a queda, ele não consegue mais ser justo. Ele não consegue mais andar em retidão. Por isso ele é chamado de ímpio, que quer dizer literalmente torto. Mas sua personalidade também foi afetada pelo pecado. Então ele agora pensa, ele agora sabe, mas ele pensa maldade. E ele usa o seu saber para coisas boas, mas também para coisas terríveis. O mesmo homem que que descobre uma medicação para curar, constrói uma bomba para matar. Então esse homem agora tem sentimento, mas tem sentimento bom e sentimento mau. E muitas vezes os maus são maiores do que os bons. Esse homem tem vontade, mas é uma vontade agora que é vontade de se rebelar contra Deus, é vontade de fazer o que quer, é vontade de enquadrar até Deus dentro das suas vontades. Então agora nós somos como menino mimado, queremos que até Deus faça a nossa vontade. E muita gente tem procurado uma igreja para que Deus faça a sua vontade. Então as pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus, mas que Deus faça a vontade delas. Então virou, a coisa está de ponta cabeça. A criatura que devia fazer a vontade do Criador
quer que o Criador faça a sua vontade. Nós vimos também que a imagem de Deus está relacionada na vida em sociedade. E nós vimos quanto está difícil viver em sociedade hoje. Nós vimos hoje que é difícil você viver no lar. Hoje é difícil manter um lar. Hoje a quantidade de divórcio, de separação. Hoje é difícil você manter os filhos unidos. Hoje é difícil você ter uma união nas igrejas. Hoje é difícil você ter um mundo unido. Por quê? Porque a queda afetou essa nossa capacidade de vivermos juntos. Coisa que o pai e o filho não têm dificuldade. A queda também afetou a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade hoje é uma coisa às vezes horrível. É uma espiritualidade falsa, é uma espiritualidade fingida. Muitas vezes a gente ora, mas a nossa oração é horrível, só Deus aguenta. A gente muitas vezes diz uma coisa e vive outra. E esse senso de eternidade também, que faz parte da imagem de Deus, muita gente já perdeu. Já não está mais preocupado com a eternidade, não está mais preocupado com a salvação, não está mais preocupado com a obra missionária. Então o que acontece? Uma vez que a pessoa nasceu de novo, o trabalho do Espírito Santo agora é fazer com que essa imagem de Deus, que se encontra em Jesus Cristo, seja refeita, reconstruída na minha vida e na sua. E olha o que Paulo diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então agora ele diz assim: vos revistais do novo homem, que segundo Deus. E Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o Espírito Santo está nos transformando, tirando o velho homem e nos transformando em uma nova criatura. E o texto que mais fala disso é 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então Paulo chega e diz: olha, quando você se converte, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Agora você está com o rosto descoberto. Não está mais como Moisés, com o rosto coberto, fingindo que estava cheio de glória, porque Moisés, quando percebeu que a glória estava diminuindo, Moisés cobriu o rosto, para que o povo não percebesse que a glória estava diminuindo. E aí Paulo vai dar uma alfinetada até em Moisés. Paulo diz: todos nós com o rosto descoberto, ou seja, sem nada para maquiar, do jeito que nós somos, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos erros, porque ninguém pode escondê-los de Deus ou do Espírito Santo. Então o Espírito Santo conhece cada defeito que nós temos. O Espírito Santo sabe que nós temos dificuldade em viver uma vida justa, que nós temos dificuldade de viver uma vida reta. Você se converte, mas você percebe quão difícil é ter bons pensamentos, ter vontade de estudar, ter vontade de aprender. Você sabe disso. Como é difícil ter só bons sentimentos. Como é difícil esquecer algumas mágoas, alguns problemas. Nós sabemos isso. Como é difícil fazer com que a nossa vontade nos obedeça. A gente sabe disso. Você diz assim: eu vou orar 1 hora, quando dá com 15 minutos o joelho já está doendo.
Você diz assim, hoje eu vou fazer isso, aquilo outro para Deus, fazer a obra de Deus, mas na hora dá uma preguiça, dá uma dificuldade, então nós sabemos. Então a pessoa aceita Jesus e pronto, ela diz assim, rapaz, descobri que é a imagem de Deus, mas rapaz, tu é longe de me parecer com Deus. Aí a pessoa já não, a espiritualidade dela é culto o templo, ela só é crente lá no templo, na hora do culto, saiu do culto, ela bagunça tudo. Mas aí o Espírito Santo agora diz, vamos começar um trabalho em você. Cada crente que se converte, cada pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador e que o Espírito Santo vai habitar nela, começa um trabalho de restauração da imagem. Então o Espírito Santo começa a restaurar retidão, justiça. E Paulo diz assim, todos nós somos transformados de glória em glória. É um processo, não é da noite para o dia. Aí ele começa a mexer na nossa personalidade. A gente começa a ter pensamento bom, desejo de estudar, desejo de aprender. A gente começa a dominar os sentimentos ruins. A gente começa a tirar eles do nosso coração. A gente começa agora a ter vontade de dizer, Senhor, ajuda-me, dá-me graça, porque hoje eu quero orar, hoje eu quero ler a Bíblia, hoje eu quero estudar. Você começa a usar a sua vontade agora para o bem. Você começa a congregar numa igreja, e aí tem aqueles irmãos, meu Deus, tem aqueles irmãos que foram colocados ali só para nos ajudar a mudar o nosso temperamento, e que eles vivem pisando no pé da gente, vivem nos alfinetando para que a gente aprenda de novo a viver em sociedade. Aí a gente começa perdoando, aprendendo a amar. A gente descobre, pai, não dá, tem que aprender a conviver. Aí a gente está na igreja, está na família. Porque tem hora que você pode sair da igreja, mas quando o problema está dentro do lar, aí não dá para sair. Aí a pessoa começa, esse meu filho está me dando trabalho, a minha mulher está me dando trabalho, meu marido está me dando trabalho, a sogra, a sogra. Aí o que acontece? A gente começa, porque antes como é que a gente resolvia? A gente ia embora, ou a gente brigava com todo mundo, mas hoje não. A gente começa a perdoar, começa a buscar compreender, começa a tolerar, começa a aguentar algumas coisas, porque a nossa sociedade está começando a ser transformada. Aí a gente começa a pensar na nossa espiritualidade. Aí a gente diz, não dá mais para ter uma espiritualidade irracional. Eu sou um ser racional. Como é que eu vou ter uma espiritualidade que é só o grito, barulho, e que ninguém entende nada, e que ninguém aprende nada, e que as pessoas levam 20 anos dentro da igreja e não deixam de ser más? E aí você começa a pensar na sua espiritualidade. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou diante de Deus? O que eu aprendi nesses anos? O que eu mudei? O que eu fui transformado? E aí você vai percebendo que o Espírito Santo vai começando a mudar. Que a sua maneira de adorar, maneira de orar, vontade de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia vai começando a crescer. Você está nesse seminário por causa disso. Porque Deus começou a tocar na sua vida. Porque Deus começou a restaurar essa imagem. Aí você começa a pensar na eternidade e diz, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar na eternidade. E o que eu fiz? Aí a gente começa a se preparar para a eternidade. A gente começa a querer ganhar almas. A gente começa a investir no reino. A gente começa a buscar o reino de Deus. Isso significa que nós estamos sendo transformados. Então olha o que Paulo diz. E todos nós, com o rosto descoberto, sem nada para esconder. Porque não dá para esconder nada do Espírito Santo. A gente chega para ele e diz, Espírito Santo, estou aqui. Estou aqui. Meus pecados passados foram perdoados. Jesus morreu na cruz e tudo que eu fiz está cancelado, está perdoado. Aí você olha para você e diz assim, mas Jesus, eu ainda estou com dificuldade para andar no caminho reto. Senhor,
eu tenho dificuldade de pensar só coisa boa. Senhor, para estudar é difícil. Aí você começa a descobrir que você foi perdoado, mas a imagem de Deus ainda está para ser restaurada. Aí o Espírito Santo começa devagarinho. E o maravilhoso é que ele é paciente. Ele começa a nos transformar. Ele vai mudando e a gente vai amadurecendo. E a gente vai crescendo. Ele diz, todos nós com o rosto desvendado. Primeira coisa que o Espírito Santo faz é dizer, você é assim. Não imagine que você é um bom menino, uma boa menina, que você não é. Você agora está com o rosto descoberto, mostrando a cara do jeito que você realmente é, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de defeitos, mas eu vou começar a consertar. E a vida cristã é isso, é esse conserto do Espírito Santo, dia após dia. É como se o Espírito Santo pegasse, o Espírito Santo fosse um escultor, que vai lá na floresta, pega um tronco de árvore feio, caído, e leva para casa, e começa a esculpir. E aí vai fazendo uma obra de arte linda, com aquele tronco. Assim o Espírito Santo pega a mim e a você, nós nos convertemos, é como se ele dissesse, Jesus, pode deixar comigo. E aí ele começa a mudar a nossa personalidade, a nos ensinar a usar a razão, a não ser mais enganado por todo mundo, a ter uma espiritualidade sadia, pautada nas Escrituras. Agora nós não somos mais a turma do malucão. Agora nós não gritamos mais assim, quebra os dentes do cão, né? Agora nós sabemos que a guerra não se vence com grito. Agora nós sabemos que o que quebra os dentes do cão é uma vida transformada. Que grito não quebra os dentes do diabo. Que não adianta declarar, eu declaro, o Brasil é do Senhor Jesus, não adianta declarar. Nós agora estamos crescendo, o Espírito Santo está dizendo, meu filho, você vai passar o resto da vida decretando que o Brasil é do Senhor Jesus e o Brasil está aí sendo roubado, corrompido, né, cheio de magia, cheio de feitiçaria. Mas aí a gente começa a compreender, se nós queremos mudar o Brasil, nós temos que evangelizar o Brasil, e nós temos que levar o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, não o evangelho que agrada o homem, mas o evangelho que agrada a Deus. De que adianta nós enchermos igrejas, se estas igrejas estão indo para o inferno? Por quê? Porque elas estão bebendo de um evangelho que é falso, de um evangelho que é Deus fazendo a vontade do homem, que é mais ou menos assim, você está sem dinheiro, venha para a corrente dos milionários, aí o ganancioso corre lá. Você está precisando de uma companheira, de um companheiro, venha para cá, para a reunião dos sentimentos, do amor. Aí tem casamento blindado. E as pessoas estão correndo para esse tipo de coisa e bebendo desse evangelho, e elas já eram gananciosas, se tornaram ainda mais, porque elas vão lá e dizem, quero mais, e agora eu quero iate, agora eu quero passear num cruzeiro de luxo, e agora eu quero mansão, e agora eu quero carro do ano, e aí ela esquece do céu, da transformação, de uma vida renovada, de ser a imagem de Deus, e ela é cada dia mais mundanizada, e mundanizada por pessoas chamadas pastores, bispos, falsos, que estão pregando um outro evangelho, e outras pessoas que nunca saíram do jardim de infância, que pensam que o evangelho é só você deixar de beber e de fumar. Se fosse assim, todo jogador de futebol ia morar no céu. Eles deixam de beber, deixam de fumar. Os atletas.
Mas quando eu e você somos transformados pelo Espírito Santo, ele diz assim, mas todos nós com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor. Aí o Espírito Santo diz, olha, você tem que ser a imagem de Jesus. Você tem que ser parecido com ele. Aí a gente diz assim, estou longe. Aí o Espírito Santo vai nos transformando. Ele diz assim, contemplando como por espelho. É como se você estivesse diante de um espelho e do outro lado quem está é Deus. Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo diz assim, não se preocupe, eu vou transformar você na imagem dele. Você vai ser bom, igual a ele. Você vai ser honesto, igual a ele. Você vai se preocupar com as almas, igual a ele. Você vai falar a verdade, igual a... Isso é maturidade. É você começar as pessoas a olharem e dizer assim, não é mais o mesmo. Rapaz, está parecendo com Jesus Cristo. Eu li um livro sobre missões. E eu li a história tremenda de um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele é chamado de apóstolo dos pés sangrentos. Porque este homem, ele caminhava na neve descalço, subindo montanhas e descendo montanhas para pregar aos povos que não foram atingidos pelo Evangelho do outro lado da montanha. Então ele caminhava tanto que a neve rachava seus pés e o sangue escorria. E um dia Sadhu foi e não voltou mais, e ninguém sabe se ele morreu lá na neve, em cima da montanha, tentando chegar a um vilarejo do outro lado, ou se Deus o levou para a glória. Mas os missionários, muito tempo depois, chegaram num desses vilarejos e entraram na casa de uma senhora para pregar. E lá começaram a falar de como era Jesus. De como Jesus falava, de como Jesus pensava, de como Jesus agia, de como Jesus vivia. E aí a mulher disse, eu conheço. Sei quem é esse homem. Aí os missionários ficaram atordoados. Disse, não, minha senhora, esse homem subiu ao céu há 2000 anos. Ela disse, não. Esse homem passou 3 dias aqui em casa. Ela tinha recebido Sadhu Sundar Singh, que era o missionário, que tinha ido lá naquela aldeia e passado 3 dias na casa dela. E o homem era tão fiel, tão crente, e quando os missionários chegaram lá para falar de Jesus, ela confundiu ele com Jesus. Então nós vamos ser a imagem de Deus. Quando a gente chegar num lugar e começar a falar de Jesus e a pessoa disser, você parece com ele. Você parece com Jesus. Você se preocupa conosco como Jesus se preocupava. Você ama como Jesus amava. Você perdoa como Jesus perdoava. Você se importa com o Pai como Jesus se importava. Então isso é ser a imagem de Deus. E diz que o Espírito Santo nos transforma na mesma imagem. Então você quer ser transformado na imagem? Você quer que essa imagem seja restaurada? Então comece a ler sobre Jesus. Comece a conhecer Jesus. Porque ele é o modelo. É como se você dissesse, rapaz, eu vou cortar meu cabelo. E aí você não soubesse como você queria. E aí o cabeleireiro dissesse, olha, tem aquele modelo ali. Você quer? Aqui é a revista, com vários cortes de cabelo. Aí você dissesse, quero esse. O cabeleireiro vai cortando de acordo com o modelo. Assim o Espírito Santo tem um modelo, um paradigma. Esse paradigma é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele está diante de nós. E o Espírito Santo está talhando, está nos transformando na imagem de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, pregar a Escritura, ler a Escritura, praticar o que ela ensina, para que cada dia o Espírito Santo restaure essa imagem. Que quando Jesus vier, esta imagem esteja plena.
Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: tudo que a queda danificou, o Espírito Santo restaurou. Então eu quero falar com você que talvez me ouça hoje por qualquer rede social. E você diz: pastor, eu não sou mais a imagem de Deus, ela está tão danificada que eu nem pareço mais que eu fui criada por um Deus tão bom, que eu fui criado por um Deus tão bom. Pastor, a minha personalidade está completamente corrompida. E cada dia piora. Pastor, eu não consigo conviver com ninguém. Eu já vivi com homens, mulheres, não consigo. Eu não consigo conviver nem com a minha mãe. Talvez você diga: olha, espiritualidade está zero. Você diga: pensar na eternidade, nunca pensei nisso. Talvez você diga: viver, usar razão. Se eu só soubesse, eu tenho vivido como um animal, eu tenho me drogado, eu tenho me destruído, eu tenho feito coisas que nem um bicho faz. Você talvez diga: olha, rapaz, pastor, eu estou longe de Deus. E eu quero dizer uma coisa, que hoje Jesus te busca. Que hoje o Espírito Santo pode entrar em seu coração e começar a mudar essa situação. Como, pastor? Como? Se você crê que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar você, que a morte dele foi em seu lugar, que a morte dele foi para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e que eu preciso me arrepender de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz, e reconhecer: Deus, eu sou essa pessoa horrível, mas eu não quero ser isso. E aí, quando você reconhece que toda a imagem de Deus que havia em você originalmente está danificada, está prejudicada, que você já nem de longe é mais parecido com Deus e cada dia está piorando, mas você quer ser parecido. Você quer voltar a ser uma pessoa tremenda, abençoada. Então você se arrepende de tudo isso, de tudo que você fez, de tudo que já pensou, de tudo que já imaginou de ruim, de tudo que você já fez de ruim. Você reconhece que é pecador e chega para Deus e diz: Deus, eu sou tudo isso que esse homem está dizendo, e ainda sou mais, mas eu estou arrependido, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado, e eu creio que Jesus morreu para me salvar. Aí quando você crê que o sangue da cruz te purifica de todo pecado, aí tua conta no céu é zerada. Teus pecados são perdoados. E aí começa um processo. O Espírito Santo vem habitar na tua vida. E aquilo que você não podia fazer, o Espírito Santo vai fazer. Ele vai te ajudar a andar em justiça, em retidão. Ele vai te ajudar a pensar coisas boas. Ele vai te dar força para voltar a estudar. Ele vai te dar sentimentos bons. Você ainda vai ter um monte de coisa ruim, vai ter uma luta terrível, mas o Espírito Santo vai estar ali, te dando força, te transformando dia após dia na imagem, dizendo: olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que eu estou fazendo a obra na sua vida. E aí, à medida que o tempo passa, você vai começar. Porque todos nós temos que nos fazer essa pergunta: será que eu estou mudando? Será que eu sou diferente daquele que me converti? Será que eu estou melhorando? Será que eu estou mais parecido com Jesus? E hoje, Jesus quer perdoar teus pecados, salvar tua alma e começar essa restauração. Começar a transformar você na imagem de Deus. Que essa imagem que o pecado danificou e que nós rasuramos e que nós sujamos, emporcalhamos, o Espírito Santo quer começar hoje a limpar, a mudar, e dia após dia, e aí até Jesus voltar, Ele vai ter nos transformado. Então que Deus abençoe. E se você quer
continuar estudando, aprendendo a palavra de Deus, para você continuar mudando, e você ainda não é matriculado nesse curso, tem aí o nosso Zap, nosso WhatsApp, 92037604. Mande uma mensagem com o seu nome completo e um e-mail. E a gente vai dizer como você faz para se matricular nesse curso à distância, onde você pode estudar em casa, sem sair do seu lar. É terça e quinta às 20 horas, e segunda de cada mês, e quarta, segunda, sempre às 20 horas aqui pelo Facebook. Mas você pode dizer, pastor, eu não posso estar às 20 horas todos os dias, ou nenhum dia, mas fica gravado aqui. As aulas ficam gravadas e também elas ficam gravadas lá no YouTube. Então você pode assistir a hora que quiser, você pode assistir a aula toda ou só um pedaço. Então é um seminário feito para você que quer estudar, mas que não pode, mas que agora chegou a sua hora. Então 9203-7604. Ligue, matricule-se. Nós daremos todas as respostas. Mande a mensagem, porque esse telefone não recebe ligação. É só o WhatsApp 9203-7604. Aí você recebe material de aula. E você vai ser instrumento de bênção. E eu sugiro a cada um que compartilhe as aulas. E eu vou dizer aos irmãos, para acabar essa aula desta noite, como é que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa na minha vida aprendendo e ensinando. Porque se você não aprender e não colocar em prática, você vai acabar esquecendo. Se você aprender hoje, mas você não colocar em prática, você vai esquecer. Mas se você aprende e começa a colocar em prática, você aprende a palavra de Deus, aí você diz assim, quando eu comecei, eu juntava minha avó, minhas tias, e eu ia pregar para eles aquilo que eu ia aprendendo. Então, à medida que eu ia aprendendo, aí agora eu era o professor. E aí eu ia ensinar para outras pessoas. E aí eu fui aprendendo, e guardando na minha cabeça. Então, comece a repassar aquilo que você tem aprendido com sabedoria, com graça. E você vai perceber que isso fica gravado na gente, que isso fica entranhado na gente e que nós vamos sendo transformados. E quanto mais a gente ensina, mais Deus trabalha na nossa vida. Então, amanhã nós temos a nossa live ao meio-dia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Você não pode perder. Né? E domingo, às 10 da manhã, nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Maravilha. Então, nós temos este seminário, terça, quinta, segunda e quarta, segunda do mês, sempre às 20 horas aqui pelo Facebook. Você pode fazer seminário online, ou você pode fazer seminário do jeito que você achar melhor, estudando as aulas que ficam postadas aí. Você pode voltar, assistir só um pedaço, depois assistir o resto, contanto que você estude. E aí basta você mandar para você ter a matrícula, para você receber o seu diploma, certo? 9203-7604, 9203-7604, e aí você vai poder estudar, e vai poder receber um material de aula, e vai ter uma vida com Deus transformada. Então, até a próxima aula, na próxima terça. Próxima segunda nós já temos aula também, segunda e terça. E amanhã, de segunda a sexta, meio-dia, o nosso encontro. Então, se você gostou da aula, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você gostou da aula e ainda não é matriculado, matricule-se, porque é sua chance. Chegou a sua vez. Aquilo que você tanto desejava, aprender a palavra de Deus de forma séria. Agora chegou a sua vez. Basta você mandar uma mensagem para 9203-7604. Então, eu, pastor Gilberto, me despeço. Até amanhã, ao meio-dia, e domingo às 10 da manhã, aqui. Então, Deus abençoe a todos. Não esqueça, você pode se matricular.
e você pode aprender a palavra de Deus. Nunca é tarde. Deus abençoe. Até amanhã.